desejam teus olhos, o que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei e já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, 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 pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Minha alma anseia teus braços, meus olhos desejam teus olhos, o que eu mais quero é ti. Espero por tua presença, joias eu me adornei, já me vesti. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar seguro sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, sacia-me, tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, tenho sede de ti. Sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar inseguro sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, 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 pois tenho fome do teu amor. Deixa ele transbordar seu coração pela glória e a graça dele aí. Oh, enche-nos, Espírito de Deus. Enche-nos, Espírito Santo de Deus.
Visita cada um, Senhor, daqueles por quem oramos, a quem amamos, e vai agora fazendo transbordar de vida, de glória, de graça. Chama a vida agora, Deus! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele está liberando vida. Ele está liberando vitória. Ele está estendendo a mão aonde você não pode e está liberando vitória. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus sobre sua vida. Ele é Deus sobre o seu coração. Ele é Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Uma vez mais, depois a gente vai levantar a voz em oração. Eu sei que é costume nosso geralmente orarmos e levantarmos a voz antes desse momento da palavra, mas eu quero ler o texto sagrado, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus com você. Ler a palavra de Deus com você neste dia. Mas você pode dizer a Ele: sacia-me, me enche, me dá vida, me dá graça, libera sobre mim da tua graça. Eu quero mais de ti. É isso que o salmista faz, né? No Salmo 63. Ele pede para que o Senhor libere e derrame da sua graça sobre ele. Nós estamos lendo ou tomando por base dessa semana de oração, só para lembrar, e também para aqueles que vão de repente chegando apenas na live de hoje para participar, Romanos capítulo 8, verso 31, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu tenho tomado por base, você tem acompanhado essa expressão, não é? Deus é por nós. E desde o início das nossas ministrações, nós estamos lendo a palavra, meditando na palavra e buscando assimilar a partir da palavra quem é esse Deus que é por nós. E ontem estivemos falando um pouquinho da vida de Abraão com base em Romanos capítulo 4 e falamos sobre as ações desse Deus na vida de Abraão, desde o momento que ele se apresentou a Abraão, não só como aquele que o chamou em Gênesis capítulo 12, mas no capítulo 17, como ele se apresentou, o Deus Todo-Poderoso. E, na verdade, no decorrer de toda a história bíblica, nós percebemos que Deus vai se apresentando, né, como Todo-Poderoso, depois para Moisés como o Senhor. Ele apresenta para Moisés o seu nome, que é Yahvé. Yahvé. Ele se apresenta como o Senhor para Moisés, depois para Josué como capitão dos exércitos do Senhor. E aí vai se apresentando como para Daniel, como aquele que revela, vai se apresentando como em Malaquias, por exemplo, como aquele que não muda,
e vem até o Novo Testamento se apresentando, já em João capítulo 1, verso 14, como o verbo encarnado, como a sabedoria de Deus, como diz Paulo aos Coríntios, ele vai se apresentando como a própria sabedoria, vai se apresentando como redentor, reconciliador, resgatador, restaurador, restituidor. Ele vai se apresentando de várias formas ao longo também do Novo Testamento. E esse conhecimento de Deus, ele é a base para que a gente possa caminhar com força, com ânimo, com alegria, mesmo quando a gente está baqueado. E tem dias que a gente está mesmo. Tem momentos que a gente está mesmo. A gente é humano e a gente tem dias que a gente está baqueado, tem dias que a gente não quer ouvir ninguém, ver ninguém, não quer saber de nada, de notícias, sejam boas ou ruins, a gente não quer nada. A gente quer se isolar, se trancar, ficar no nosso canto e acabou. Tem dias que a gente está baqueado. E aí o livro de Daniel diz que o povo que conhece, olha a expressão, o povo que conhece o seu Deus, ele é forte e é ativo. O povo que conhece o seu Deus é forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus é forte e ativo. Então o conhecimento de Deus nos torna fortes, nos torna ativos. Essa é a ideia que se tem a partir do livro de Daniel. Nós somos fortalecidos quando conhecemos a Ele, talvez por isso o livro de Oséias diz no capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele faz uma advertência e chama a atenção, inclusive, dos líderes de Israel naqueles dias e dos sacerdotes, principalmente dos sacerdotes. Ele diz: vocês rejeitaram o conhecimento de Deus. E por rejeitarem, com outras palavras, estão sendo cobrados. Isso mostrando a importância de adquirirmos esse conhecimento dele. É claro que, do ponto de vista teológico, nós pensamos a partir da teontologia, né, esse conhecimento de Deus como Deus Pai, a partir da cristologia, esse conhecimento de Deus como Deus Filho, né, o estudo da pessoa e das obras realizadas por Jesus. A partir da pneumatologia, nós conhecemos o estudo da pessoa de Deus na pessoa do Espírito Santo. E o que a gente passou aqui em outros momentos fazendo, né, estudando um pouco da chamada teontologia, ou conhecendo um pouco da doutrina de Deus também como Pai. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você rapidinho, para a gente poder orar. Eu peço a você que esteja orando daqui a pouco. A gente vai começar a se organizar aqui. No meu caso, vou começar a me organizar para hoje à noite estar seguindo ali para Natal, Rio Grande do Norte. Por isso a gente vai ficar sem termos hoje. Já estou aproveitando esse culto dessa manhã para a gente poder adorar a Deus, e hoje a gente não vai realizar o nosso culto do reencontro, mas voltaremos aí em nome de Jesus na próxima sexta-feira de manhã a estarmos juntos adorando ao Senhor. Se o Senhor permitir, a gente faz aí o
Damos o nosso encerramento da semana aí, meditando na palavra de Deus, e domingo a gente volta adorando e bendizendo o nome de Jesus. E eu quero aproveitar o próximo domingo para a gente realizar o que realizaríamos, na verdade, domingo passado ou no máximo hoje, que é a nossa Santa Ceia. Então a gente vai fazer essa nossa ceia agora no próximo domingo, tá bom? Para a glória de Deus. E aí você que está com seus grupos de crescimento espalhados, você que acompanha pelo YouTube, você pode juntar aí com a sua família, seus amigos, prepara o pão, prepara o suco de uva. Se você é alguém que já desceu as águas, aproveita esse tempo para cear junto conosco e viver esse tempo de comunhão precioso com o Senhor Jesus. Mas olhe comigo, por favor, no livro dos Reis de Israel, livro dos Reis de Israel, livro dos Reis de Israel. Nós vamos ler aí, segundo livro dos Reis, capítulo 18. Glória a Jesus. Que bênção estarmos na presença de Deus. A gente vai dando um tempo aqui para ver se o Instagram aí avisa a todo mundo que a gente está ao vivo, mas demora um pouco, às vezes, para chegar. Por isso, às vezes, muitos acabam não assistindo, não acompanhando nesse exato momento, mas vão ter a possibilidade de acompanhar as nossas transmissões aí também pelo nosso canal no YouTube. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 18. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Acera. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias, observe bem o verso 6, Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. Nós vamos parar aí para fazermos apenas duas considerações importantes. Fazemos aí duas considerações importantes. A primeira,
que Ezequias ele vem de uma árvore genealógica onde há uma figura que o próprio Deus se entristeceu com as atitudes dela. Essa figura é Acais, que entre o capítulo de número 16 e o capítulo de número 17, ou o capítulo 18, fez algumas loucuras. E as loucuras que ele fez, colocou de sacerdotes que eram instrumentos de Deus para sacrificar a Deus em favor do povo, até os adoradores de Deus, em uma situação de vergonha, de humilhação, de crise e, por que não dizer, também de grande dor. Isto porque o povo entendeu, a partir da liderança de Acais, que deveria se dividir quanto ao seu coração e a sua adoração entre Deus e outras coisinhas. E, segundo o texto, havia ali os lugares altos, onde havia os postes ídolos, e, segundo o texto, havia também a presença de uma figura antiga, e por que não dizer antiquíssima, mas que, uma vez que estava ali presente, era alvo da devoção e do coração do povo, uma vez que esse povo deixou de ter a figura dos adoradores de Deus, convidando-os para adorar a Deus com toda a intensidade do seu coração. E eu falo isso porque o Acais, ele fecha as portas do santuário de Deus, ele trava o acesso ou impede o acesso ao santuário de Deus, expulsa os sacerdotes do altar, faz uma série de coisas. Você já me ouviu ministrar um pouco sobre isso, não com base nesse texto aqui, apesar de que eu falei um pouco sobre esse texto já em outro momento, mas com base no livro das Crônicas, onde narra a mesma situação, a mesma história. Bom, diz que o Acais fez muita miséria, para falar numa linguagem mais rasgada e mais aberta. Ele fez muita desgraça. E quando ele fez essas coisas ruins acontecer, e isso levou o coração do povo a estar dividido, inclusive diante dessa figura antiquíssima, e a figura que eu me refiro no segundo livro dos Reis, aí no capítulo 18, ela é citada, né, entre o verso 4 e o verso 5. A figura a qual eu me refiro, ela é citada aí como a serpente de bronze que Moisés fizera. E essa serpente de bronze, ela é citada em Números, capítulo de número 21. Jesus também vai fazer menção dela, lá em João, capítulo de número 3. Mas ela é citada em Números, capítulo 21. De Números, capítulo 21 para 2 Reis, capítulo 18, vai muito tempo. Como esse tempo vai passando, a ideia é que aquilo que um dia esteve presente no deserto de Moisés, no deserto do povo hebreu, fosse se desfazendo com o tempo. Mas diz que essa figura agora, ela já tem nome, ela já tem o seu lugar, e, consequentemente, ela tem a devoção do coração das pessoas. O nome é Neustã, ela tem o seu, eu diria, o armazém da serpente. Eu já falei um pouco com vocês sobre isso aqui, trouxe uma mensagem, inclusive, muito produtiva e edificante para a nossa vida espiritual, que o Espírito Santo pôs no meu coração. Ao mesmo tempo que diz para a gente que essa Neustã, ela agora tem a devoção do coração das pessoas, não é, com relação a ela. E quando nós falamos dessa figura, dessa serpente,
A gente fica assustado, porque ela está conservada e preservada e sendo adorada ainda. Como eu disse, de Números capítulo 21 para 2 Reis 18, vai tempo. E a serpente estava ali. E eu percebi que tudo ocorre porque o povo acabou fazendo uma má interpretação, uma má exegese, como a gente fala, dentro do campo teológico, do estudo das escrituras, enfim. A gente acaba dizendo, fez uma má exegese. Porque você lembra que o povo no deserto estava sendo atacado pelas serpentes. O povo estava sendo atacado pelas serpentes. Por serpentes. O povo murmurou, Deus permitiu serpentes atacarem o povo ficou desesperado. Falou com Moisés, Moisés clamou a Deus e Deus disse, olha, faz aí uma serpente de bronze, levanta uma haste, pendura ela aí, e será que todo aquele que olhar para a serpente, ele viverá, ou seja, não morrerá pelo veneno, pelo ataque, pela investida das serpentes do deserto, porque todo deserto tem suas serpentes. E essas serpentes, elas destilam o seu veneno. Às vezes vem, não é, com uma roupa que a gente não espera, mas elas estão presentes no deserto. E elas abalam suas forças, abalam a sua vida espiritual. Então o povo clamou, Deus disse, levanta uma aí, quem olhar para essa não perecerá diante do veneno e do ataque das serpentes do deserto. E alguém olhou para a serpente, viu que ficou vivo, o ataque das serpentes foi literalmente vencido, cessa aquele ataque, e alguém fica, quem sabe, pensando, o que é que me fez sair com vida desse deserto? E olha para a serpente de bronze e diz, foi isso aí. Era uma má exegese, uma má interpretação dos fatos, dos acontecimentos. Porque o que havia livrado o povo era a ação de Deus e não a serpente de bronze. Porque a serpente de bronze, ela estava ali representando todas as serpentes que atacaram o povo no deserto. Do ponto de vista da tipologia bíblica, eu sei que a maior parte dos que amam essa matéria, às vezes acabam dizendo, olha, Jesus falou que quando fosse ser levantado, atrairia muitos, porque ele seria levantado assim como aquela serpente de bronze, ela foi levantada no deserto, e muita gente acaba atribuindo, né, a partir de uma visão tipológica, essa serpente levantada no deserto, a pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Mas a haste de verdade representava a cruz. A serpente, não, porque Jesus não é serpente. Aquela serpente pendurada, ela representava todos os males e tudo que tem a ver com o mal. E que estava pendurado na haste, de modo que quem olhava para a serpente, preste atenção nisso, quem olhava para a serpente entendia. Eu não serei vencido aqui embaixo, porque isso que está me atormentando aqui embaixo no deserto foi vencido ali em cima. E só entende isso quem tem a mente na palavra. Porque aquela haste falava justamente da vitória de Jesus sobre as ações da serpente. E a serpente representava tudo que foi vencido, de modo que quem olhasse diria, o que está querendo me destruir aqui embaixo não conseguirá, porque isso já foi destruído ali em cima. E essa é a ideia de olharmos para a cruz, para que a gente tenha vida.
É entender que tudo aquilo que nos atormenta e quer nos abalar nesta terra foi vencido no alto da cruz, no alto do Calvário. Olhar para a cruz é ver que tudo que nos aflige, nos machuca, nos fere, foi vencido por aquele que não é serpente, e sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enfim. Agora, por que eu estou falando isso? Porque nesse texto, o texto faz questão de nos chamar a atenção de que essa serpente de bronze, ela está viva. E isso para mim, eu não sei para você, é assustador. Por que, pastor, você se assusta com isso? Eu vou lhe dizer. Talvez seja a sua pergunta. Eu vou lhe dizer. Porque eu penso em alguém olhando e dizendo, rapaz, a gente foi curado, vencemos, triunfamos, por causa da serpente que está aí. Ela nos ajudou a vencer as cobras do deserto. Sabe o que a gente faz? Não deixa ela aí pendurada no deserto, não. Nem derruba, nem destrói. A gente pega ela e carrega. E aqui é interessante que a gente aprendeu uma lição numa outra mensagem que o Espírito Santo trouxe a gente aqui, que a gente não deve carregar nada do que Jesus resolveu. Tem gente que vai querer fazer você carregar. Porque há muita gente que quer que você seja um escravo miserável do seu passado. Mas você, uma vez vencendo o passado e vivendo esse presente com Deus com uma consciência pura, limpa e tranquila, perdoado pelo sangue de Jesus, lavado pelo sangue de Jesus, você não tem que carregar mais nada dessa coisa ruim do seu passado, até porque o seu passado está ligado à infantilidade do momento de vida que você teve lá atrás, das decisões que você tomou com base nas suas próprias emoções, em ações e reações que você teve no tempo da porque eu digo que é um período em que você lida com muitos conflitos, muitos problemas e com muitas incertezas. E não é que ao longo da vida toda você não viva isso. Tem momentos que você vai se deparar com 50, com 60, com 70, com muita insegurança. Mas a grande verdade é que se você já venceu alguns anos da sua vida, você olha para trás como Jeremias e diz, eu trago à memória o que pode me dar esperança. Eu já passei por cada calabouço e venci. O que está aqui diante de mim não me vencerá. Principalmente que agora você tem uma consciência mais clara do que foi feito na cruz por você. Que o sangue que foi derramado pela sua vida, ele te libertou de verdade. Ele te purificou de verdade. Ele te transformou de verdade, te colocou debaixo do cuidado e da proteção do Espírito Santo, de modo que você tem que caminhar com convicção, dizendo, inclusive aos demônios que se levantam para te acusar, há poder no sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu estou lavado pelo sangue, perdoado pelo sangue, recuperado pelo sangue, reconciliado pelo sangue. Talvez os dois maiores inimigos que você tenha desse perdão de Deus na sua vida, com relação ao passado que você teve, seja você mesmo e o sistema religioso que lhe cerca, que tem uma dificuldade incrível de recuperar, de reconciliar, de abraçar, de ajudar, de acolher, de sustentar, de fortalecer, de abraçar, tudo porque quase sempre há alguma situação ligada ao coração de determinados indivíduos com relação àquele que de repente precisa de apoio, de cobertura, de ajuda, de acolhimento, de tratamento. É os feridos do caminho que acabam muitas vezes permanecendo feridos, e se alguém puder, acaba destruindo ainda mais. Diferente da obra da cruz, que se você crê em 2 minutos, você vai sentir o alívio
de Deus sobre a sua vida, uma vez que você se arrepende e é perdoado pela graça de Deus na sua vida. Então, por que eu estou falando isso? Você já entendeu. É a decisão que alguém tomou no deserto de levar a serpente junto. E o que é que me deixa assustado nisso tudo? É que eles estão indo rumo à terra que Deus prometeu, carregando duas coisas. Primeiro, a arca de Deus, que é o símbolo da sua presença. E você vê essa arca sendo citada, presente em lá em Josué, Josué capítulo de número 3. Ela vai sobre os ombros dos sacerdotes. E você vai passar o livro dos reis ou o livro das crônicas percebendo a arca bem presente ali. O próprio Davi, diferente do rei Saul, foi buscar essa arca, trouxe de volta. Enfim, eu já trouxe algumas mensagens sobre isso, inclusive algumas estão no nosso canal no YouTube. Ouça, você vai aprender, ou vai conhecer um pouco mais da história. Mas essa arca está presente nos dias de Davi, está presente nos dias de Salomão, vai estar presente nos reis que virão, inclusive na divisão dos reinos. Ela vai estar ali ligada ao território de Judá. Mas quem carregou a arca também assistiu a algum engraçadinho carregando a serpente. E aí eles passam o Jordão em Josué capítulo 3 com a arca. Passam com a presença, mas gente vai trazendo escondida a serpente. E aí, em 2 Reis capítulo de número 18, é triste isso, mas é a verdade. A arca de Deus vai ter o seu lugar, mas a serpente também. E a serpente era algo que já havia sido vencido nos dias de deserto. Mas alguém entendeu que tinha que carregá-la por causa de uma má exegese. Alguém entendeu. Eu fui curado porque eu olhei para a serpente, não é. Ele estava sendo curado pela vitória que ele conseguiria enxergar, ou conseguia enxergar, olhando para aquela serpente pendurada. A serpente foi vencida ali. E essa má exegese, essa má interpretação, ela acabou fazendo com que se criasse, em 2 Reis capítulo 18, o armazém da serpente, ou o quarto da serpente. Tinha gente que ia lá venerar, tinha gente que ia lá. Por quê? Porque era uma forma de manter a miséria do passado viva. E quando o rei Ezequias assume, Ezequias diz: isso é coisa que Acaz gosta. Porque se Acaz fecha as portas do santuário, impede o acesso ao lugar da comunhão, da amizade e da intimidade com Deus, se Acaz, vou repetir, se Acaz impede toda relação de amizade, de comunhão e de intimidade com Deus, o que é que ele quer vivo ali nesse ambiente? Acaz está querendo vivo ali, nada mais, nada menos do que qualquer outra coisa, menos a presença de Deus. Porque se a presença de Deus não está ali, ele pode fazer o que quiser. É matar Deus na mente, no coração e na vida das pessoas, e qualquer pessoa faz o que quiser nessa terra. E sem ser cobrado com relação à sua consciência, uma vez que ela já está cauterizada. Aí você entende por que há um desejo tão grande de falar de morte de Deus na história, da morte de Deus no tempo. Você entende? Porque matando Deus se pode tudo, se faz tudo. Enquanto se tem a ideia de que tem Deus, tem que haver um temor, e se não há um temor, o indivíduo no mínimo caminha com medo. E a ideia de Deus não é carregar, não é que o indivíduo viva com medo, mas viva diante do temor, porque o temor tem a ver com o respeito, com a consideração da sua santidade, da sua soberania. Só que Acaz mexe com toda a estrutura, tentando matar tudo e
todos que tragam à memória do povo que Deus é um Deus real e que Deus é um Deus que existe e que Deus é um Deus que governa. Por quê? Porque matando isso, ele pode fazer o que quiser. E aí ele vai fazendo tudo o que lhe dá na terra. Até o momento que Deus diz: Acais, eu vou te pegar. Deus diz isso, pastor. Isso é uma linguagem minha aqui no Nordeste. Deus diz: eu vou lhe pegar, seu miserável. Eu vou lhe encontrar. Você podia ficar com sua bagunça lá fora. Agora você veio mexer justamente nas minhas coisas. Na minha casa, no meu santuário, nos meus planos, meus projetos. Mexer nas minhas coisas. Governe para lá e faça o que quiser para lá, porque quem está lá não está querendo considerar os meus princípios, a minha palavra, a minha vontade, os meus planos. Agora você vir mexer nas minhas coisas, Deus diz: deixe que eu lhe pego. E Deus é um Deus que vai dando corda ao indivíduo. Eu vi muita gente empinando pipa ao longo da minha vida. E dá corda. E dá linha na pipa. Chega um momento que alguém começa a dar umas braçadas e puxar. E Deus sabe como puxar. Deus sabe como puxar cada um dos seus filhos que ele ama. Imagine gente com coração de Acais. Porque se Deus repreende e castiga, diz a Bíblia, ou seja, repreende e cobra, e trata, e age, e molda, e trabalha na vida dos seus filhos, que o amam, que o buscam, que cometem um deslize, um erro, e choram aos pés dele, e ele vai tratá-los. Imagine o miserável cujo coração perverso diz, olhando para Deus: eu não quero nem saber do Senhor. Senhor, que fique para lá. Quem manda aqui sou eu. Deus olhando, dizendo: eu te pego, miserável. E Deus pegou Acais. Porque Acais achou, primeiro na cabeça dele, que ele viveria para sempre. E segundo, ele achou que ia caminhar ao longo da vida dele sem ter tratamento. Sem levar em outra... eu vou usar uma expressão bem nossa aqui. Uma barroada de Deus na vida. Ele pensou que ia caminhar fazendo o que queria e as coisas iam ficar do jeito que estavam, uma bagunça. Aí Deus olhou e disse: não vai nada. Eu te pego. Você pode ir para onde for, se esconder onde for. Dos olhos do Deus vivo ninguém foge. Deus pega uma hora e cobra. Deus pega uma hora e espreme. Deus pega uma hora e faz como se faz com uma cana para extrair o caldo. Vai passando na máquina, mas não passa uma vez. Acais sai de cena, vem Ezequias. E Ezequias diz: que negócio é esse que está acontecendo por aqui? Aí ele olha para o santuário, porta fechada. Olha para o altar impedido o acesso. Olha para o santuário e diz: cadê o sacerdote daqui? Não tem mais nenhum sacerdote de pé junto do santuário. Todos eles, diz a Bíblia, estão com as suas vestes sujas, andando ao léu, andando pelo meio do mundo afora, ou por suas terras, ou nos seus cantos, vivendo a sua vida, deixando de fazer o que Deus os chamou para fazer. Você entende isso? E como se não bastasse, a coisa toma um caminho muito diferenciado. Ezequias olha e diz: eu não estou sentindo a presença de Deus por aqui, o que é que está havendo? E ele vê que tudo culpa do Acais. Porque o povo sobe aos lugares altos, vai para cá, vai para lá, e o pior de tudo, ele acha arca no lugar onde ele está, do mesmo jeito que ele dá uns passos mais para uma área mais distante, e ele acha o quarto da serpente ali.
E aí você lendo o texto, talvez você diz, pastor, eu não percebi isso no texto, mas está aí. De uma outra forma, mas dá para assimilar bem, porque diz o texto. O que ele fez, veja o verso 4. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou as postes da deusa Será. E aí diz o texto, mas não parou aí. Porque se parasse aí, a serpente ainda continuaria tendo espaço. Então o texto diz, também fez em pedaços a cobra de bronze ou a serpente de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ele chegou e disse, não, eu não estou sentindo Deus aqui. Era a questão dele, eu não estou sentindo Deus livre para operar enquanto eu governo. Para Ezequias era isso, eu não posso estar numa posição privilegiada, honrada e vivendo qualquer outra coisa quanto ao bem de Deus na minha vida, sem sentir a presença de Deus no lugar. Se é para viver o bem, as conquistas, as realizações é com Ele. Mas para isso, eu preciso recuperar o altar dele. Eu preciso desfazer do altar de outrem que está ocupando lugar no meu território, na minha casa, na minha vida, na minha história. Eu preciso tirar a serpente do lugar e dizer a ela que ela já foi vencida e que ela não tem mais espaço nem direito sobre o quarto, sobre a sala, sobre o ambiente da casa. Agora você só faz isso quando você sabe quem é Deus de verdade, porque se você não sabe quem é Deus, você fica perdido. A serpente reinando, os altares lá, a maior bagunça no altar e você simplesmente caminhando sem sentir, sem viver, sem experimentar, sem desfrutar da glória de Deus na sua vida. E Deus olhando para você, Ele quer que você respire a presença dEle todo dia. É por isso que lemos o Salmo 63 hoje. Porque Deus quer a gente com sede, Deus quer a gente com fome, Deus quer a gente se alimentando cada dia mais da sua glória, da sua palavra, da sua graça. Mas para isso, a gente precisa remover a serpente. O problema é que tem muita gente que não remove, tem muita gente que não tira, tem muita gente que não a joga de lado. Tem muita gente que não destrói e acaba convivendo. Mas Deus nos guarda hoje por sua graça. Deus nos guarda hoje pela sua bondade. Deus nos guarda hoje pela ação gloriosa e maravilhosa do seu Espírito Santo. E Ele começa a nos encher da sua graça e do seu conhecimento para sabermos como lidarmos com este tempo em que passou Macais na história do lugar que Deus está querendo estabelecer a gente como gente que cresce. Então, o que é que o Ezequias faz? 3 coisas. Eu sempre pontuo 3 coisas porque fica mais fácil da gente lembrar. Então, olha aí. Ou 3 pontos, fica mais fácil da gente guardar. Então olha aí o que ele faz em primeiro lugar. Verso 5. Ezequias confiou no Senhor. O que é que Ezequias faz? Ele volta a sua mente para Deus e em Deus ele decide confiar. O verso 5 diz, Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel.
O livro de Daniel diz que Deus, quem o conhece, é forte e ativo. E alguém já disse um dia, Deus, quem conhece ele, confia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 23, diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus é digno de toda a nossa confiança. E se a gente quer lidar e vencer e romper e ver essa coisa da serpente saindo de uma vez por todas da nossa história, a gente precisa confiar nele. Por quê? Porque é, em primeiro lugar, pelo poder dele que nós vencemos. Ele é o Deus de Israel. E quando diz o texto aqui que ele é o Deus de Israel, está dizendo ele é o Deus dos grandes livramentos na vida do seu povo. Nós vencemos é no poder dele. Foi ele, em Êxodo capítulo de número 14, que tirou o seu povo do alcance dos maus. É ele que tem poder para nos ajudar nesse caminho. Segundo, ele é o Deus que é capaz de, movendo as suas mãos, soprar o seu vento em nosso benefício. Porque quando diz que ele é o Deus de Israel, está falando não só de um Deus que livra, mas de um Deus que provê. A Bíblia diz, em João capítulo 3, verso 8, que o vento sopra onde quer. O vento do Espírito Santo de Deus. Deus pode soprar o seu vento em nosso benefício para nos fortalecer e nos fazer encararmos aquilo que nos dá medo. Porque encarar a serpente é saber que a gente está encarando algo ou alguém ou um ser, com outras palavras, que também tem o seu poder, mas não tem todo o poder. Porque todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Ele confiou. Eu vou só citar as duas outras partes e vou encerrar. Verso 6. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele. O que é que o Ezequias faz? Ele condiciona o seu coração. Ou, em outras palavras, ele posiciona o seu coração no centro da vontade de Deus. Ele não tem uma cartilha que precise chegar à mão dele para ele entender, faça isso, faça aquilo. Não, ele faz porque já foi plantado dentro dele a palavra ao longo de uma vida. E independente do coração que fez ou deixou de fazer, ele diz, eu vou ser diferente. E esse tipo de coração que diz, eu vou estar em Deus apesar de tudo que está acontecendo ao meu redor, Deus honra, Deus cuida, Deus protege, Deus livra, Deus sara, Deus guarda, Deus ampara em todo o tempo. Eu tenho dito isso todo dia. E para que fique fixo na nossa mente que Deus é o Deus que tudo faz, tudo pode, tudo é na nossa vida. Mas em terceiro lugar, a Bíblia diz no verso 6, a última parte, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Ou seja, ele observou a Torá antiga e observou os mandamentos de Deus e disse, eu vou levar em consideração os mandamentos do Senhor. Em outras palavras, ele diz, eu vou ficar firme na palavra de Deus que chegou até mim. E é isso que ele decide fazer. E qual o resultado disso? O texto diz para a gente, no verso 7, por isso o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo que fez. O que é que Deus fez? Deus disse, eu vou estar contigo. Eu vou andar com ele.
Deus disse: eu estarei com você. É por isso que o texto diz no verso 8: e ele venceu os filisteus. Ou seja, dali para frente, ele saiu vivenciando um período de vitórias em Deus. Por quê? Porque ele decidiu se mover a partir da sua confiança, do seu posicionamento e submissão à vontade de Deus, ao mesmo tempo que também ficando firme naquilo que Deus diz acerca da sua, a partir da sua palavra. E ele se segura nessa palavra, e ele se move a partir dessa palavra, e o Deus do céu vai se revelando para ele. E ele tem vitórias. Por quê? Porque diz o texto, e Deus estava com ele. O que Deus estava mostrando a Ezequias? Primeiro, que ele é o Deus que honra. Honra com a sua presença a vida daqueles que andam e buscam viver a sua palavra. Segundo, ele estava mostrando a Ezequias a sua aceidade, mostrando a Ezequias a sua independência como Deus. O Deus que diz em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Porque a aceidade de Deus, eu já disse, em outro momento, é a sua independência. Deus é independente nos seus pensamentos, no seu plano, nos seus planos, na sua vontade. Faz o que quer, como quer, quando quer, do jeito que quer, com quem quer. E ele faz coisas grandes. O que é que Deus faz no meio disso tudo? É tremendo. É poderoso. É glorioso o que ele faz. Ele revela-se a partir da sua aceidade. O texto diz: e estava. Alguém o obrigou, alguém determinou, alguém disse: eu declaro que o Senhor será. Não precisou. Nenhuma confissão positiva faria Deus estar, aparecer, mover e fazer. Não, é vontade dele. Ele disse: eu serei com esse cara. É dele, está nele, é direito dele fazer o que quer. Ele diz: eu vou ser com Ezequias. E ele foi. É por isso que indivíduos como esse adoecem, não é? Passam por uma circunstância difícil. E você lê lá em Isaías que esse tipo de indivíduo fala com Deus nos processos da vida e diz: Deus, eu vou morrer, eu tenho altar, eu tenho comunhão contigo, eu vivi grandes coisas contigo ao longo do caminho, eu andei no centro da tua vontade. E Deus vai e pega um profeta, como Isaías diz, pega um profeta, como ele usou Isaías, e diz: vai lá e diz a ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida a ele, que ele não vai morrer. Deus muda sentenças, muda situações, muda a realidade. E aí é lindo e glorioso que Deus faz, porque ele, em terceiro lugar, revela para o Ezequias que ele é o Deus que conhece todas as obras de cada um de nós. Ele é o Deus que pegou Acais, porque conhecia as suas obras. Mas é o Deus, diz o texto, que foi com Ezequias, porque conhecia as suas obras. No livro do Apocalipse, quando Jesus fala aqueles que precisavam ouvir sua mensagem naqueles dias de profunda perseguição, ele diz que conhece e conhece. Ele conhece cada igreja, ele conhece cada líder, ele conhece cada pessoa que o serve. Ele diz: eu conheço tuas obras, eu conheço tua pobreza, eu conheço tua luta, eu conheço tuas aflições. Ele é o Deus que conhece.
Ele conhecia a movimentação da vida de Ezequias, as decisões do coração de Ezequias, as ações de Ezequias, e por conhecer, ele disse: eu vou mover a minha mão aí. E decidiu ser com ele. Ele tem prazer em estar com aqueles, e pelejar por aqueles, e andar com aqueles, e mover as suas mãos sobre aqueles que dizem a ele: eu quero andar contigo. Eu preciso do Senhor em mim todo dia. Eu quero a tua presença em mim todo dia. Que essa palavra fique no seu coração, na sua vida, e que o Espírito do Senhor te ajude a cada passo e a cada dia da sua vida. Lembrando que domingo que vem nós vamos estar pela manhã, se o Senhor permitir, né, participando aqui da nossa Santa Ceia. Depois a gente divulga aí através do cartaz, enfim, do flyer. Mas será um tempo de bênção. Prepare seu pão, seu suco de uva, e vamos juntos adorarmos ao Senhor e cearmos juntos para a glória de Deus. Que Deus em Cristo continue te abençoando, te fortalecendo, te sustentando com a sua mão forte. Ele é bom, Ele está conosco e Ele cuidará em todo o tempo dos nossos passos, das nossas vidas, da nossa caminhada. Vamos orar juntos em nome de Jesus. E eu quero fazer uma rápida oração, pedindo ao Senhor apenas que continue abençoando a cada um de nós. Que o Deus que se revela a partir da sua seidade, da sua independência, Ele grite na sua vida hoje que ainda antes que houvesse dia, Ele é. Que não há quem possa fazer escapar das mãos dEle, que operando Ele, ninguém impedirá. Porque Ele é o que te guarda, Ele é o que compra as tuas brigas, Ele é o que entra nas tuas causas e te dá vitória. Abra mão da serpente, porque ela já foi vencida. Confie na obra da cruz. Confie no sangue derramado de Jesus. E prossegue a tua vida, porque ninguém te tirará de alcançar o céu. Você já foi acolhido, abraçado pelo Deus vivo. E há uma eternidade de glória poderosa te esperando, me esperando, esperando a cada um de nós. Essa é a nossa esperança. Por isso, todas as vezes que você sentiu desespero querendo bater a porta, por questões múltiplas as quais você olha e diz: meu Deus, olha ali no hospital, olha ali nessa situação. Lembre que Deus é o Deus que está na peleja por você. E que Ele vai guiar os seus caminhos, a sua trajetória, a sua jornada, e proporcionará ao seu coração um tempo de grandes maravilhas ainda. Querido Deus e eterno Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa manhã na tua presença, Deus. Nós sentimos a tua presença enquanto adorávamos o teu nome pela tua palavra. Continua conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando, nos sustentando com a tua mão forte, cobrindo-nos com a tua doce e gloriosa proteção. Faz teu nome ser engrandecido, faz teu nome ser honrado, faz teu nome ser exaltado, faz teu nome ser glorificado em nós, por nós e através de nós. Nós cremos em um novo tempo, nós cremos em uma nova época, nós cremos em uma nova fase, nós cremos em novos dias de vitória sobre o nosso coração e a nossa vida. Por isso, ó Deus, nos ajuda e nos abençoe. O Senhor até aqui tem nos ajudado e continuará a fazê-lo. Por isso, ó Deus, alcança cada um dos teus filhos e das tuas filhas, os parentes dos teus filhos e das tuas filhas que estão agora, Senhor, passando por momentos de luta e difícil, mas o Senhor é o Deus que chega
E tu podes e vais empenhar uma palavra de vida e de vitória sobre o coração dos que clamam. O que é que o Senhor não pode fazer neste dia? Onde é que o Senhor não pode entrar neste dia, se o Senhor quiser? O que é que o Senhor não pode mudar neste dia, se o Senhor quiser, ou abrir neste dia, se o Senhor quiser? O Senhor é Deus em cima, é Deus embaixo. É Deus nos céus, é Deus na terra. Para fazer as coisas que te apraz, como te apraz. E é por isso que estamos pregando para a tua glória todo dia. Estamos pregando para que a mente e o coração do teu povo, pela ação do Espírito Santo, possa se voltar para o céu e reconhecer que o Deus que o teu povo adora é um Deus grande de verdade. É um Deus extraordinariamente grande e poderoso para fazer além do que pedimos e pensamos. Tu és Deus. Mova as suas mãos sobre a nossa vida. Mova as suas mãos sobre o seu coração. Mova as suas mãos sobre a sua história. Sobre a história, Senhor, dos teus filhos. Mova, Senhor, as suas mãos nas causas, nas questões e dê vitória. Nós estamos já envolvidos com a nossa semana do clamor, a nossa semana de oração, os nossos dias de oração, e estamos crendo que Tu estás trabalhando. Nós cremos que o mês de maio será um mês muito mais abençoado do que o mês de abril. Cremos que viveremos um mês de grandes coisas, de grandes sinais, e que veremos a Tua fidelidade mais uma vez sobre as nossas vidas, ó Deus, no nome de Jesus. Cuida de cada um de nós. Age por cada um de nós. Trabalha por cada um de nós. Move as Tuas mãos sobre cada um de nós. Sustenta cada um de nós. Dirige a cada um de nós. Caminha com cada um de nós. Fortalece a cada um de nós. Ah, meu Senhor, enche o coração de cada um de nós com as Tuas bênçãos, com o Teu favor. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Faça coisas grandes, meu Deus. Faça coisas gloriosas, meu Deus. Neste tempo sobre a vida dos Teus filhos. Eu oro por este tempo, para que seja um tempo de grandes vitórias, aonde o homem e a mulher que Te amam estão plantados. Que Teu nome seja enaltecido. Que o Teu nome seja glorificado. E que desça sobre a vida dos Teus filhos mais da Tua graça, para avançarem, caminharem, crendo que Tu és o Deus que sabe o que faz. O Salmo 139 diz que Tu és um Deus que conhece tudo e todas as coisas. Tu sabes a necessidade do Teu povo espalhado sobre a terra e a necessidade dos familiares dos Teus filhos. Visite a cada um com vitória, Senhor. Mostra que há poder no Deus que ouve a oração dos Seus filhos. Visita, levanta, muda, transforma, age. No nome poderoso de Jesus. Para a glória e o louvor de Jesus. Concede vitória a todos nós. Para a Tua glória. Nós te pedimos que esse mês, na vida dos que Te honram, Senhor, seja um mês produtivo, um mês abençoado, um mês feliz, um mês marcado por grande realização. E que o Senhor encha cada um dos Teus filhos
com a tua bênção de forma maravilhosa. De modo que em tudo e em todas as coisas, os teus filhos vivam e respirem tua maravilhosa, poderosa, preciosa graça. Te peço, ó Deus, fica conosco, esteja conosco, no nome maravilhoso de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde carregada de paz e vitória. Uma ótima noite carregada de paz e vitória. E que onde você colocar as mãos, o Senhor esteja com as mãos dele estendidas sobre a sua vida. Porque maior é o que está contigo. Não deixe de visitar a página da Web Rádio, da Web TV, que já passou aí de mais de 8.300 visitas. Gente de vários lugares está se alimentando da doce e preciosa palavra de Deus. Acompanhe o canal também no YouTube, Jefferson Santos Ministros, e continue orando por toda a nossa casa e o trabalho que a gente tem realizado para o Senhor, para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas, guardando não somente as nossas vidas, mas de todos os nossos familiares, de perto e de longe, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Jesus é vida, Jesus é caminho, Jesus é verdade. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus!